Ah, se eu tivesse 1 milhão na conta, eu pararia de trabalhar. Nossa, se eu tivesse uma renda mensal de 20, 30 mil reais por mês, eu pararia de trabalhar. Essas mensagens eu sempre estou recebendo, não só recebendo, mas também de pessoas próximas a mim, amigos, familiares, parentes, enfim, pessoas que sempre falam que se tivesse determinada renda, parariam de trabalhar. Eu também fui uma dessas pessoas que, quando eu tinha lá meus 17, 16 anos, eu sempre falava, né, quando eu via valores altos, né, de salários, de ganhos, de empresários, empreendedores, não importa. Sempre quando eu via um salário de 20, 30 mil, ou então uma pessoa tinha mais de 5 milhões em patrimônio líquido, eu sempre falava que eu pararia de trabalhar com esse tipo de patrimônio, com esse tipo de dinheiro em banco, investido, sei lá. Eu era uma dessas pessoas que falava exatamente isso e eu cheguei lá. Eu cheguei a ter, sim, né, um resultado, um patamar financeiro que estava além das minhas expectativas, para ser bem sincero. E não, eu não parei de trabalhar. Tanto que não só por patrimônio, mas também eu tenho realmente um rendimento passivo, né, que são rendimentos dos meus investimentos que eu faço, né, e eu tenho uma renda passiva, né, que daria para me viver facilmente sem precisar trabalhar. Mas por que não paramos de trabalhar então? Porque, de fato, o que eu vejo muitas pessoas, né, argumentando é sobre essa questão de parar de trabalhar. Justamente porque essas pessoas talvez não estejam trabalhando em algo que elas de fato amam. E não é um papo de coach, nem nada do tipo, mas sim, no começo você tem que trabalhar por um fim, um objetivo, que é ganhar dinheiro, correto? É ganhar dinheiro. Só que chega num momento que você para somente de correr atrás do dinheiro através do seu trabalho. E o seu trabalho é feito com tanto afinco, é feito com tanto carinho, com tanto amor, independentemente da área que você esteja, que o dinheiro acaba sendo consequência. Claro que não dá pra seguir essas instruções que eu tô passando quando está no começo, ali da trajetória, um jovem que acabou de sair da escola, da faculdade, precisa ganhar dinheiro pra pagar suas contas, pagar os boletos, vida real, sem romantizar nada aqui. Mas o que eu tô querendo te passar é que no começo da sua trajetória, seja você solteiro ou solteira, ou vocês um casal jovem, começo da sua trajetória, foque sim em ganhar dinheiro, não a qualquer custo. E trabalhe pra isso. Normalmente, a mais do que outras pessoas do seu mesmo emprego, da sua mesma área, não importa, mas se dedique a mais. Realmente, trabalhe o máximo possível pelo dinheiro. Porque quando você chegar num patamar financeiro que você se sinta confortável, você vai perceber que você vai ter mais liberdade para poder fazer até mesmo outras coisas. E sim, essas outras coisas podem render muito mais do seu tempo, ou então render muito menos, te dar muito mais liberdade para fazer outras coisas, hobbies, lazer, mais momentos com a família, mais momentos com amigos, mais momentos para você. Mas o mais interessante é que você vai conseguir aplicar uma lei, né, que nós chamamos de lei do Pareto, que é simplesmente você dedicar 20% de esforço para 80% de resultado. É uma conta simples, de pão mesmo, e você consegue realmente obter esses resultados, porque os 20% é dedicado com tanto carinho, com tanta atenção, que gera os 80% de resultados. E quando eu falo de resultados, sim, eu incluo o resultado financeiro, mas não só isso, resultados de outras maneiras. Às vezes você participa de projetos que transformam a vida de milhares e milhares de pessoas, ou então vendem produtos, você pode vender produtos que de algum modo resolvem um grande problema, resolvem uma grande dor de uma determinada parte de um público, por exemplo. Então é você escolher ter essa liberdade do que você vai mexer, do que você vai trabalhar. Muitas pessoas, quando chegam a um determinado patamar financeiro, nas suas profissões em período integral, um advogado, um médico, um contador, seja o que for a profissão, chega num patamar financeiro tão bacana que normalmente acontece de querer empreender, né, para buscar novos desafios, buscar novas conquistas e, com consequência, já tem aquele amor para determinada profissão, já tem aquele amor por aquilo que eles fazem, e empreender na área é só mais uma prova desse amor, né, desse afinco que tem com determinada profissão e, no caso, como consequência, acaba ganhando muito mais dinheiro. Fora as pessoas que encontram outros braços também para realmente aumentar a sua fonte de receita, dando mentorias, consultorias, palestras, treinamentos, que também é um braço de receita. Então, não, você nunca vai parar de trabalhar, você não vai ter nenhum tipo de pensamento que, nossa, quando eu tiver 30, 40, 50 anos eu paro. Eu estou com 31 anos e não penso em parar de trabalhar nunca mais, porque eu amo o que eu faço, eu amo fazer isso aqui, eu amo produzir conteúdo, eu amo passar tudo que eu conquistei, tudo que eu adquiri de conhecimento e sabedoria durante todos esses meus anos empreendendo, trabalhando, né, com negócios, principalmente negócios digitais, e por isso que eu resolvi criar esse conteúdo aqui para te explicar que essa história de parar de trabalhar não vai parar. Isso é realmente, me perdão a palavra, mas é realmente uma coisa de vagabundo. É vagabundo mesmo, porque quando você chega num patamar financeiro, mesmo
que com todo o seu esforço, com todo o seu mérito, você vai querer fazer mais coisas, não só mais pelo dinheiro, e sim pelas pessoas, por um propósito maior, que vai além até mesmo do ganhar dinheiro. E como consequência, vai acabar ganhando muito dinheiro também. Então, não tem essa ladainha. E eu não tenho nada contra essas pessoas que decidem chegar num patrimônio financeiro de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões e decidem parar de trabalhar. Não tem problema. Agora eu vou viver uma vida de festa. Eu vou viver uma vida de resenha. Eu vou viver uma vida de bebedeira, mulheres, sair pra lá, sair pra cá, viajar, comprar tudo que me der na telha. E tá tudo bem. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas não aguenta muito tempo. Não aguenta viver numa vida como essa durante muito tempo. Realmente até consegue ficar muito tempo assim, resenha, festa, mas não dura muitos meses não. Não dou 6 meses pra durar uma vida como essa. Porque ela começa a se tornar vazia. Aquilo que aos olhos parece ser o paraíso, na verdade, é um inferno. Então fica com essa reflexão, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença pra você durante sua trajetória. No começo, não tem problema nenhum você correr atrás do dinheiro, afinal, é o que paga as contas, é o que paga os boletos, é o que faz você realizar sonhos. Mas depois que você chegar num patamar financeiro que você se sente confortável, a sua ambição vai te mover para fazer coisas muito maiores, que até mesmo são maiores do que o próprio dinheiro, e que, como consequência, vão gerar dinheiro. Tchau, tchau.